O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, meditemos a palavra de Deus que acabamos de ouvir e a mensagem de hoje da palavra de Deus que fala do mar, né? Quem voltar para casa e alguém perguntar qual foi a mensagem hoje, o que Deus falou hoje, sobre o que Deus falou hoje na missa, na palavra de Deus, falou sobre o mar. Interessante, a primeira leitura falou sobre o mar, livro de Jó, Jó sofrendo doenças, perdeu tudo, miséria, desgraça, e Deus falando para ele: eu fiz o mar, eu contive as ondas, segurei a fúria das ondas, para dizer: vou segurar também a fúria dos males de tua vida. Depois vem o Salmo e fala do mar também. Aí já fala do mar em bonança, através de cuja contemplação, contemplar a natureza a partir do mar e bendizer o Senhor pelas suas obras, pela criação. E depois vem Jesus no Evangelho e o evangelista conta que Jesus estava no mar também. Bem, a Bíblia fala da vida, a Bíblia fala da vida do ser humano, da criação de Deus, com a qual ou pela qual temos que ter todo o cuidado, toda a preservação. Na criação se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E é claro, o mistério de Deus, o mistério da vida, tudo isso o mar evoca, sobretudo nos tempos antigos, em que não se conhecia tanto os mistérios do mar. Hoje se sabe que com uma embarcação pode-se atravessar, dar a volta em todo o planeta pelas águas do mar. Mas não quer dizer que não tenha naufrágio também hoje.
E não quer dizer que a nossa vida hoje também não naufrague. E como naufraga tantas vezes. Por isso que a palavra de Deus hoje fala do mar, mas imenso, incomensurável, mas fala também de uma pequena barca neste mar. Esta barca onde estava Jesus com seus discípulos, esta barca onde estava Jesus com seus discípulos enfrentando uma grande tempestade. E esta realidade em que o modo como Jesus enfrenta a tempestade é diferente do modo dos apóstolos e do nosso modo de enfrentar as tempestades. Nós nos apavoramos, nós nos amedrontamos, nós nos perdemos, nós até mesmo nos naufragamos. Sobretudo, se não tem alguém para dizer como os apóstolos tiveram: Senhor, olha o que está acontecendo. Coragem, ainda não tendes fé? Portanto, a mensagem de hoje começa no mar, passa pela barca, mas termina pela profissão de fé no Cristo, que acalma o mar, como diz um canto, uma música, um hino que nós cantamos, que o Cristo acalma o mar e torna-o sereno para que possamos prosseguir. Aí é claro, o mar da nossa vida, ou a barca, melhor dizendo, a barca da nossa vida, o mar da existência, o mar dos problemas, o mar que amedronta, mas também o mar da beleza, a beleza da natureza, o mar da contemplação, do louvor a Deus, e a barca da nossa vida, a barca da vida da família. Hoje nós estamos aqui lembrando o casal e rezando pelo casal que completa 25 anos. Vamos abençoar mais uma vez estas alianças que os uniram há 25 anos atrás. Nesta oportunidade estamos lembrando também seu João e Dona Ana, 61 anos, em que a barca da família deles, seu João e Dona Ana, e do casal, que daqui a pouco já vou dizer o nome deles, está escrito aí na folhinha. Essa barca da família, a deles e a nossa, que certamente já encontra muitas vezes o mar agitado. Não tem lá agitação na vida da nossa família? Não tem vento impetuoso que às vezes quer levar um para um lado e outro para o outro, e os filhos ainda para um outro, espalhar tudo? Mas não tem o sacramento do matrimônio, que os uniu com segurança, com firmeza. Não tem a graça de Deus, não tem o Cristo, que da mesma forma que esteve lá confortando aqueles apóstolos, dizendo: coragem, tendes fé. O mesmo Cristo que esteve nas bodas de Caná, salvando a situação e oferecendo vinho bom, vinho novo, vinho melhor. O vinho melhor é o vinho da bênção de Deus, é o vinho do amor, é o vinho da harmonia, e é o vinho do perdão. Qual casal que não teve que perdoar um ao outro
no decorrer da vida, que não teve que se calar, ouvindo a voz do Cristo, que na tempestade disse para os ventos: cala-te, que não teve que reconhecer a existência dos perigos, a condição frágil que é a nossa condição humana e a necessidade de contar com a força de Deus, de renovar cada vez a fé na graça de Deus. Por isso que se celebra bodas de prata, bodas de ouro, de diamante e muito mais, para renovar esta confiança. Coragem sou eu, mais uma vez o Cristo dizendo para os casais, para as famílias. Mas se eu falava neste imenso mar da vida, da existência, se eu falava desta pequena barca da nossa vida, desta pequena barca da nossa família, claro, sabemos também que a barca é um símbolo da igreja, que nós chamamos de a barca de Pedro, porque Jesus, depois de estar com eles tantas vezes na barca, na pesca, na montanha, na planície, momentos bons, momentos difíceis, ao final de tudo, depois de ressuscitado, antes de voltar ao Pai, ele disse: agora é a vossa vez. Pedro, toma o leme desta barca. Apóstolos, estejam com Pedro. Pedro é o Papa, claro, nos dias de hoje. Os apóstolos estão com ele, que guia esta barca. Na verdade, do ponto de vista humano, Jesus deixou a incumbência para conduzir esta barca da igreja a Pedro, aos outros apóstolos e a todos os seus sucessores. No plano divino, e aliás, se fosse só este plano humano, já teria afundado. Não teria durado 2000 anos. E vai durar para sempre. E as portas do inferno não prevalecerão. Mas se do ponto de vista humano, Jesus deixou tudo bem claro, deixou também claro do ponto de vista divino. É o Espírito Santo que conduziu ao ministério do Cristo, que conduziu o ministério dos apóstolos, a ponto de Cristo dar a vida, a ponto dos apóstolos darem a vida, e que conduz no mar da história, que se prolonga e que segue, conduz a igreja, a barca da igreja. Em tempos de bonança, em tempos de calmaria, em tempos de ventos, em tempos de agitação. A barca da nossa vida, a barca da família, a barca da igreja e a barca da humanidade. A humanidade, a sociedade também caminha como uma barca no mar. E tantas vezes este mar é agitado. Nós também caminhamos em tempos de mar agitado, em tempos de dificuldades, em tempos de pandemia, em tempos de sofrimento pela doença, pela miséria, pela fome, pelas dificuldades todas, pelas injustiças, mas a barca da humanidade, a barca da sociedade,
A barca da sociedade brasileira, para sermos específicos entre nós, também tem que achar rumo, também tem que navegar, também tem que vencer as tempestades, os ventos, e não chegarmos ao naufrágio. 500 mil mortos pela pandemia, um certo naufrágio aí existe, sem dúvida nenhuma. Mas a barca conduzida por Deus na história, porque seu Espírito Santo é o Senhor da igreja, Jesus Cristo é o Senhor da história, Deus Pai, Criador, conduz com a presença do seu Filho e com a força do Espírito Santo, para que vençamos. A segunda leitura, São Paulo como que faz uma síntese daquele diálogo de Jesus com os apóstolos. Vocês não têm fé? Por que vocês estão tão amedrontados? São Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos impele. Não é impede, sempre faço questão, não é impede, impele, impulsiona, empurra, pressiona, leva para frente. O amor de Cristo nos impele, o amor de Cristo nos pressiona, nos impulsiona, nos anima, nos entusiasma. Porque Cristo morreu, porque Cristo ressuscitou, diz São Paulo. E porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Seríamos as criaturas mais envelhecidas, as criaturas mais carcomidas pelos desgastes da vida, da história, das tempestades. Mas somos criaturas novas. Passa ano, o tempo vai trazendo tantas memórias, a idade vai chegando. Vamos pensar nos casais com 25 anos, com 61 anos, até com mais. E no entanto dizemos com toda a convicção: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Ele nos renova a cada dia, com sua palavra, com a Eucaristia, nos renova na caridade. O que era antigo passou, o mundo velho desapareceu, disse São Paulo. Tudo agora é novo, somos novas criaturas. Portanto, hoje, mais uma vez, renovamos a nossa fé, ouvindo esta interpelação do Cristo: não tendes fé? Não percebeis que eu estou convosco? E depois ele vai dizer: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então agora nós vamos professar a nossa fé.